dar início então aos nossos estudos. O estudo desta noite, nós estamos falando ainda sobre ética cristã e temos aproveitado também para, no momento da reunião de oração, né, que antecede aqui o nosso estudo, também trazemos aí devocionais relacionados ao tema. Nós vimos hoje Malaquias 3, que aponta para a ideia de que o próprio Senhor Jesus tem purificado o seu povo para o seu povo viver uma vida de santidade, tanto na adoração quanto no dia a dia, na prática do dia a dia. Uma prática de temor a Deus e que manifeste que realmente somos servos do Senhor na prática do dia a dia, no modo, no jeitão de viver. Eu acho que uma das grandes dificuldades da igreja cristã dos nossos dias é que tem servido assim de um mau testemunho tremendo, é que muita gente se diz crente, mas vive como ímpio. Muita gente vai na igreja de domingo, põe terninho, né? Biblinha debaixo do braço, né? Vai para a igreja, banho tomado, tal. Só que de segunda a sábado é um tranqueira que não tem tamanho, né? E isso é um desfavor para o evangelho, e ainda mais com as igrejas que toleram isso, toleram essa prática. Não há um púlpito forte que chama atenção para a postura de vida, não há a prática de disciplina eclesiástica, e nós vemos o nome de Deus sendo usado de uma maneira vã, infelizmente, nos nossos dias, porque muita gente que se diz cristão, na verdade está mais perto de, de Judas, o traidor, do que do próprio Cristo, como deveria, tá certo? Então nós começamos a estudar semana passada o terceiro mandamento, uma vez que entendemos que o padrão de Deus para moldar a nossa ética é o melhor, é o único caminho. Porque se nós dermos ouvidos ao nosso próprio coração, o que vai acontecer? A Bíblia diz que o nosso coração é de onde procede o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Só porcaria. O próprio Senhor Jesus disse que do nosso coração procede toda prática condenável, né? E que, portanto, é a palavra de Deus que deve ser o nosso guia e que deve direcionar a nossa prática de vida em todas as áreas da vida, né? Então eu convido você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, agora lá em Êxodo, né? Vamos relembrar o terceiro mandamento, que é o que estamos estudando e tratando das questões éticas relacionadas aos 10 mandamentos. Lembrando, irmãos, enquanto você abre aí, Êxodo capítulo 20, né, que o Antigo Testamento ele vai apresentar 3 leis. A lei de Deus ela se divide em 3 partes, né, não, pegando do geral, que é a lei civil, que tratava de como que o povo de Israel devia andar nas relações do dia a dia lá, civis, como povo de Israel. A lei cerimonial, que tratava de todas as questões religiosas, litúrgicas, dos holocaustos, dos sacrifícios, das festas, do guardar do sábado na perspectiva cerimonial. E a terceira parte, que é a lei moral. A lei cerimonial já foi cumprida em Cristo, a lei civil ela traz princípios para nós, mas era utilizada para o Israel antigo, e a lei moral essa permanece, tanto que Jesus faz uso do ensino da lei moral e inclusive traz um entendimento muito mais claro de algumas dessas leis, quando no Sermão da Montanha, por exemplo, ele trata de alguma delas e durante seu ministério aponta para vários princípios morais. Então a lei moral continua valendo e é o padrão de Deus para o modo de vida daqueles que o temem, né? Agora, eu não posso olhar para a lei moral, que foi sintetizada nos 10 mandamentos, numa perspectiva cerimonial. Eu tenho que observar e buscar a moralidade que está por trás dessa lei. Aquilo que, mesmo que a lei moral trata de práticas que também eram regidas pela lei cerimonial, o contexto da lei moral é me ensinar a moralidade por trás daquele mandamento, uma vez que a exigência cerimonial já foi realizada em Cristo.
Então você vai pegar, nós vamos estudar daqui a pouco, né, o sábado, a guarda do sábado. Qual que é a moralidade da guarda do sábado? Uma vez que guardar o sábado está tanto na lei moral quanto na lei cerimonial. O que tange da lei cerimonial já foi cumprido em Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz que ninguém deve nos condenar pelos sábados, pelas festas de lua nova, pelo que eu como, eu deixo de comer. Ou seja, tudo aquilo que a lei cerimonial exigia já foi cumprido em Cristo. Apontava para Cristo e foi cumprido em Cristo. Mas a lei moral está em vigor. E eu preciso entender a moralidade. No caso do terceiro mandamento, que está aí no verso de número 7, eu quero que você recorde comigo a leitura, né? E vai dizer assim, Êxodo capítulo 20, que trata dos 10 mandamentos. Já tratamos do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. A ideia do reconhecimento de Deus, do Senhor como único Deus. O segundo mandamento, não adorar nenhum tipo de imagem, esse é o foco, né? E o terceiro mandamento, nós lemos no verso 7 da seguinte maneira: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então este é o terceiro mandamento, que é repetido lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 11. E é o que nós começamos a estudar na semana passada. Tratamos aí de algumas questões relevantes, já para pensar do que se trata, se era usar expressões tipo, ai meu Deus, será que isso é usar o nome de Deus em vão? Né? Ou usar o nome Yahvé, é usar o nome de Deus em vão? Ou fazer como o judeu, né? Quando vai escrever, não escreve nem a palavra Deus, põe o dezinho, o apóstolo Yeus, né, no caso do português, para não correr o risco de blasfemar ou de usar o nome de Deus em vão. Vimos também, né, o que se exige, né, no terceiro mandamento, e vimos que, só relembrando aqui, isso está lá no Catecismo Maior de Westminster, no terceiro mandamento exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a própria palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e o do nosso próximo. Veja que usar o nome de Deus em vão aponta não para um nome específico, mas para tudo aquilo que refere-se e apresenta a pessoa de Deus. E aí nós definimos a semana passada que a moralidade por trás do terceiro mandamento não é a utilização de expressões que remetem à pessoa de Deus, mas usar a nossa vida de uma maneira que glorifique, que santifique, que exalte o nome de Deus. Porque quando eu vivo a minha vida como cristão, como servo de Deus, de uma maneira que manche o nome do Senhor, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Eu estou conduzindo as pessoas a manchar o nome de Deus, a ludibriar sobre o nome de Deus, a manifestar ódio a Deus por conta da minha posição. Está vendo esse crente aí? Falou, não cumpre o que fala, não tem palavra esse infeliz. Né? Então, são situações que acabam usando o nome de Deus em vão, principalmente naquilo que tange os nossos compromissos. Não é à toa que a palavra de Deus vai chamar a atenção que a palavra do crente tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Né? E que o meu juramento tem que ser um juramento ou um voto consciente. Tanto que nós vemos em várias passagens, em especial Eclesiástica, que é melhor que você não vote do que faça um voto diante de Deus e não cumpra.
Pastor, mas e juramento? É proibido jurar? Nós vamos ver que o que é proibido é o juramento falso. Porque são várias situações na palavra de Deus que nós somos chamados, inclusive, a apresentar esse juramento. A confissão de fé é um juramento. A pública profissão de fé é um juramento. O seu voto matrimonial, conjugal, é um juramento. Então, a Bíblia não proíbe fazer juramentos ou votos. Agora, ela condena o juramento falso. Aquele que você sabe que já não vai cumprir. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Ok? Então, já contei aqui para vocês, né? É muito comum, dentro de um contexto islâmico, né? O Inshallah. Se Deus quiser, né? Então, toda vez que você ia fazer algum negócio com um muçulmano, você combinava o negócio, ele falava Inshallah, você podia saber que o negócio não ia dar certo. Quando ele jogava assim, se Deus quiser vai dar certo, você podia saber que ele ia furar com a parte dele. Aí você ia lá, cara, você falou, Allah não quis, né? Então jogava nas costas de Allah. E tem muito cristão que faz isso, né? Se Deus quiser, fulano, vamos combinar, você vai lá, você vai fazer tal coisa, não, vamos, se Deus quiser, mas não esse se Deus quiser no sentido de dependência de Deus, como a Bíblia nos ensina, é um se Deus quiser já para jogar a culpa em Deus se porventura o negócio não der certo. Essa postura é condenada pelas Escrituras. Mas então vamos lá, hoje nosso objetivo aqui é justamente relembrar essa ideia que a moralidade do terceiro mandamento é a proibição do uso impróprio do nome de Deus, né? E não simplesmente falar o nome de Deus ou usar expressões com o nome de Deus. E ficamos também de começar hoje com a pergunta 113 do nosso Catecismo Maior, que é: quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Aquilo que nosso grupo aí, né, os teólogos lá que confeccionaram o catecismo e também a confissão de fé, pautado em vários textos bíblicos, chegam em algumas práticas que são condenadas, que são proibidas por esse mandamento. Lembrando que não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, e tem um anexo, né, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso aqui é só o título daquilo que realmente o mandamento está proibindo. Tem muitas práticas que estão incluídas aqui, e através dos pecados proibidos nós vamos pontuar cada uma delas, e depois no posicionamento daquilo que é referendado, daquilo que se espera, nós também vamos reforçar isso. Então vamos lá. Os pecados proibidos no terceiro mandamento são: primeiro, não usar o nome de Deus como nos é requerido, e o abuso no uso dele por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. Veja que nessa primeira proibição está mais focada a questão da palavra. Mas, por exemplo, tem gente que faz piada com o nome de Deus, né? Tem gente que usa posturas até maliciosas usando o nome de Deus. E isso é tomar o nome de Deus em vão, porque você está manchando um nome que deveria ser reverenciado, que deveria ser exaltado, que deveria ser digno de honra, de glória, de exaltação. Então, todo tipo de expressão que aponta para o abuso, né, ou o modo irreverente, profano do nome ou dos títulos, né, acaba sendo um dos pecados proibidos. O nome de Deus precisa ser reverenciado. Nós precisamos usá-lo com temor e tremor, né? Então, as pessoas acabam, muitas vezes, usando o nome de Deus de uma maneira displicente e até de um modo a profanar realmente, e
cai como um dos pecados proibidos no terceiro mandamento, né? Não consigo pensar nenhum exemplo prático assim, mas a gente tem que tomar cuidado e às vezes utilizar o nome de Deus, principalmente quando não é um contexto sério, um contexto, né, de exaltação do seu nome, tá bom? Segundo pecado proibido no terceiro mandamento: a blasfêmia, o perjúrio e toda a abominação, juramento, votos e sortes ímpios. Então, mesmo que você não use o nome de Deus, mas que você use outra entidade ou outra postura ao invés do nome soberano do Senhor. Isso está de mão dada com o primeiro mandamento, né, de não ter outros deuses diante de nós, ou diante de mim, diante de Deus, mas a ideia é que muitas vezes nós fazemos juramentos por coisas que não deveria ser, uma vez que Deus é o ser supremo, e o juramento do cristão, mesmo que ele não use o nome de Deus, é sempre para promover a honra e glória do Senhor. Então, aquela ideia, eu fiz figuinha, não tem criança que faz isso? Você jura, Furão? Ele faz uma figa assim, juro pela minha mãe mortinha, atrás da porta, não tem uns negócios assim? Esse é o tipo de juramento que acaba blasfemando o nome de Deus, porque na verdade o juramento do cristão, mesmo que ele não use o nome de Deus, sempre está levando o nome de Deus, porque ele é cristão, porque ele é crente, porque ele é temente a Deus. Então, toda blasfêmia, todo juramento falso, toda situação relacionada a práticas ímpias, que acabam, de certa forma, resvalando o nome de Deus pela sua posição como crente ou como servo de Deus, é proibido. Então, é melhor dizer não, meu irmão. É melhor não prometer. Porque como cristão, como servo de Deus, a sua palavra sempre tem um peso diante do Senhor. Então é melhor dizer, olha, eu não vou prometer, olha, eu não tenho como prometer isso, porque não depende só de mim, ou porque eu não vou conseguir, porque mesmo que você não jure em nome de Deus, ou não prometa em nome de Deus, acaba resvalando no nome do Senhor, pelo simples fato de você ser um servo de Deus, ou pelo menos dizer que serve a Deus. Então, qualquer abominação, juramento, votos, sortes ímpios, que mesmo que não use o nome de Deus, mas que acaba, de certa forma, pela sua posição, gerando aí uma blasfêmia ao nome do Senhor. O que mais que nós podemos dizer? Proibido, né, no terceiro mandamento, a violação dos nossos juramentos e votos, quando lícitos, e o cumprimento deles, se por coisas ilícitas. Veja, os nossos juramentos, irmãos, eles precisam estar conscientes daquilo que é lícito diante de Deus. E estarmos cientes também que, às vezes, por ignorância, nós fazemos votos para coisas ilícitas. E aí, nesses casos, a proibição é: não cumpra. Se é ilícito, mesmo que você jurou, não faça. Porque aí a situação se torna pior do que o simples juramento. Agora, se você fez um juramento lícito, então, meu amigo, leve o prejuízo que tiver que levar, leve a burdoada que tiver que levar, assuma o risco que tiver que assumir, mas cumpra. Se é algo lícito, você como cristão, então está proibido pelo terceiro mandamento você quebrar um juramento ou um voto quando é lícito. E, ao mesmo tempo, está proibido você cumprir quando é coisa ilícita. Mesmo que em um determinado momento, por ignorância ou por uma circunstância, alguém te induziu a fazer um juramento que seja ilícito. Então, pela palavra do Senhor, da ideia da hierarquia ética, é melhor então você passar de tolo do que errar duas vezes.
Se é ilícito, mesmo que você jurou, você fala, ó, eu jurei, mas é ilícito, eu não vou fazer. Eu já errei fazendo um juramento de algo que eu não deveria. Então eu não posso errar 2 vezes, agora cumprindo com algo que eu sei que é ilícito. Agora, quando é lícito, pesa sobre mim a responsabilidade de cumprir. Eu não posso violar o cumprimento dos meus votos e juramentos lícitos. E aí, irmãos, nós temos uma série de padrões aqui que vão tocar em várias áreas da nossa vida, né? Vamos lá, questão comercial. É um negócio extremamente difícil, mas e que os cristãos têm violado constantemente, né? E que muitas vezes acaba sendo uma violação do 3º mandamento. Se o seu negócio é lícito, se o negócio que você está fazendo com alguém é lícito, e houve um acordo, cumpra. Ah, mas agora eu vou levar um prejuízo nesse negócio. Tivesse pensado melhor antes de fazer o bendito contrato. Ah, mas é que eu não li direito. Aprenda a ler. Ah, mas é aquele momento, eu estava em desespero. Então, aprenda a confiar em Deus e sai do desespero. E não faça juramento enquanto está desesperado, porque você vai fazer besteira. Irmãos, nós vivemos uma época que nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que não necessariamente é justo. Que não, veja bem o que eu estou falando, não é porque exige uma lei civil que necessariamente ela é justa. Então tem muito crente que multa no Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas o Código de Defesa do Consumidor me dá esse direito. Mas não é justo. Quer ver um exemplo de injustiça do Código do Consumidor? Mas quer ver um exemplo? A questão do arrependimento da compra. Isso está no Código. O consumidor ele tem o direito de se arrepender. Esse posicionamento do Código é um posicionamento anticristão e antibíblico, porque ele incentiva o cara a ser descabeçado. O cara agir de modo impulsivo. E o cristão ele tem que ser modesto, moderado, equilibrado. Você tem que pensar se você realmente precisa comprar aquilo ou não. Você tem que ter moderação. O padrão ético do cristão é moderação em todas as coisas. Se você realmente precisa daquilo, aí o que você faz? Você compra algo que não precisa. E aí o Código de Defesa do Consumidor diz que você tem não sei quantos dias para desistir da compra. Ah, pastor, a lei permite. Meu amigo, mas é injusto. Pensa na situação do comerciante. Você vai lá, compra um produto, leva para casa. Eu não lembro agora exatamente quanto tempo é, não sei se é 72 horas, não sei, se alguém lembrar aí me ajuda. Mas aí você tem a desistência. Ah, eu desisti. Mas você já levou, já abriu a embalagem. Isso vai ser prejuízo para o comerciante. Mesmo que a lei te permita, isso não é justo. E o cristão não deveria se utilizar desse mecanismo do código, porque isso é injusto. Se você fosse o comerciante, você não gostaria. Fez a venda? Você vai comprar isso mesmo? Vou. Você vai levar? Vou. Então tá. Então você levou, com exceção de estar estragado, se deu algum problema e tal. Mas o produto tá bom. Você levou, meu amigo, você escolheu. Você decidiu a compra. Ah, mas eu me arrependi. E isso é injusto, mesmo sendo legal.
porque vai trazer prejuízo. São 7 dias? Obrigado. Eu pensei que era 72 horas. 7 dias, mais injusto ainda. Antes de comprar, pense. Isso é o padrão bíblico. Veja se realmente você precisa daquilo. Agora imagine, você leva uma roupa, 7 dias depois você fala assim, me arrependi. Não gosto mais da cor. Aí você vai e devolve. O produto, mesmo que você não usou, pastor, eu não usei. Sou pecadora, mentirosa às vezes, mas eu juro, nunca usei. Ficou 7 dias em casa, eu não usei. Então eu vou devolver, cheguei, só me arrependi. Então eu vou devolver. Mas no mínimo você tirou do comerciante a oportunidade de 7 dias dele vender esse produto. Você acha que isso é justo? Eu acho que não é justo. Se eu fosse comerciante, eu me sentiria muito injustiçado diante disso. Então, pense antes de você comprar. Mas o Código de Defesa do Consumidor deixa. O Código de Defesa do Consumidor não é o padrão bíblico. Está cheio de erros. O cristão não vai seguir o Código de Defesa do Consumidor, ele vai seguir o padrão bíblico. Se os cristãos fizessem isso, nós já teríamos um monte de problemas. Não ia precisar nem ter Código de Defesa do Consumidor. Essa é a grande realidade. Se a geração de crentes vivesse dentro do padrão ético bíblico, nós não precisaríamos nem desse tipo de coisa. Injusta como é esse tipo de lei. E estou te dando um exemplo só. Se você realmente pensar e se colocar no lugar do comerciante, você vai ver que essa é uma lei injusta. Principalmente, irmãos, se é um produto que você manda fazer. Olha só. Que tem lá características suas. Aí depois você desiste e devolve. Chego numa fábrica de móveis e mando fazer uma cama num modelo que eu quis. Passa 7 dias, você devolve a cama. Naquele seu gosto horrível, que só você tem. Que nem o Zé do Caixão vai querer aquele modelo de cama que você mandou fazer, de tão horroroso que é. E aí o comerciante tem que aguentar aquele negócio lá, porque você desistiu. Você acha isso cristão? Você acha isso bíblico? Você acha isso? O que você pensa sobre isso? Vamos ver. Quero te ouvir. Você acha que isso é certo? Não é, meu irmão. Pode ser legal. O código, a lei te permite, mas não é moral. E não está de acordo com o padrão. Se você combinou, vai até o fim. Agora, se existe algum problema, olha, o cara prometeu um produto, não veio do jeito que o cara prometeu, olha, veio com defeito, ou então não veio nas especificações, tudo. Aí você tem todo o direito, meu amigo. Aí, ó, maravilha. Mas só porque você desistiu, porque você não quero mais. Não, peraí. Se o cara não deu informação correta, se o vendedor não te deu a informação correta, tudo bem. Nós tivemos um exemplo aqui. Nós compramos um multicabo, o cara disse que era 50 metros. Opa, é isso que nós precisamos. Compramos. Chegamos aqui, tinha 33. Se nós quiséssemos devolver, desfazer o negócio e piriri pororó, estaríamos no nosso pleno direito, tranquilamente. Só que mesmo assim, o que nós fizemos? O projeto era passar tudo por cima, porque depois na hora que forrar não aparece nada. Igual lá você está vendo lá em cima, lá, todos os outros. O projeto era passar por cima. Pô, não dá mais para passar por cima. Aí vamos pôr no rodapé. Você vai ver aí, está aí no rodapé, esse cabo aí que está no rodapé aí é um multicabo, sobe. 33 deu milimetricamente. Os 50 que era para subir aqui 6 metros e não sei quanto, seguir para lá, seguir para cá, descer mais não sei quanto, tarará, então aí era o que precisava.
O cara falou que vendeu 50, me entregou 33. Posso estar, o Fábio que lembra direitinho a medida aí. Se eu quisesse devolver, tranquilo. Porque o cara falhou na informação que ele me deu. Ele não foi cristão comigo, mesmo se dizendo crente. Ele não foi. Mas mesmo assim ainda, porque ele estava precisando do produto, vamos dar um jeitinho. Tá, pronto. Ainda fomos abençoadores. Abençoamos o infeliz que vendeu o produto errado para nós. Pronto. Essa é a postura cristã. Você ainda vai abençoar o ímpio, cara. Agora tem crente que faz o papel contrário. Viola os juramentos e votos. Isso eu estou falando da parte comercial. Da questão conjugal. O divórcio sem motivo. Seria violação de juramento e voto? Sim ou não? Hoje a taxa de divórcio dentre os crentes é de 50%. De cada 10 casamentos, 5 terminam em divórcio. Está uma série de situações envolvidas, não é? Ninguém divorcia porque eu quero ver como que é a experiência. Não. Há uma série de situações envolvida nisso. Mas, irmãos, é um juramento. Por isso, antes de casar, pensa muito bem. E casou? Olha, ora, minha filha. Ora, meu filho. Faz aquilo que você tem que fazer e ora. Porque é o nome de Deus que está em jogo. Difícil? Difícil. Jesus, quando ensinou isso para os discípulos, disse, se essa é a condição, é melhor então que nem se case. Aí Jesus falou, cada um recebeu de Deus o que aguenta. Por isso que tem eunucos de nascença, outros que os homens fizeram tais, e outros que se fizeram eunucos por causa do reino. Mas você tem que pensar, porque é um juramento. É tomar o nome de Deus em vão. Faz aquela festa bonita, na igreja, junta todo mundo, né? Contrata os caras para tocar, aqueles hinos, coisa mais linda. Na hora do voto, faz o voto, tal, todo mundo, maravilha. Aí dali a pouco fala, os irmãos lá, como que tá? Já foi. Eu fiz quase entrei em depressão. Fui lembrando todos os casamentos que eu fiz. E você sabe que eu celebro casamento misto. Não porque eu gosto, mas é porque eu não vejo problema. O problema é quem escolheu o cônjuge. Se chegar um casal aqui que não é crente e falar assim para mim, pastor, o senhor ora pelo meu casamento? Para Deus me abençoar e abençoar o meu cônjuge? Eu falei, você é crente? Ele falou assim, não sou crente não. Eu falei, não, então não oro não. Você acha que cabe a mim fazer isso? É lógico que não vou orar para o cara? Vou. O que eu faço no casamento? Eu peço a Deus que tenha misericórdia daqueles dois que já estão começando com o pé errado, porque já estão desprezando um princípio. Mas não significa que o casamento deles não vai ser abençoado. E o meu papel é rogar a bênção de Deus e trazer uma instrução para eles naquele momento. Mesmo porque dentro da igreja reformada, da igreja protestante, casamento não é sacramento. Não é essencial para a salvação. Então, você sabe que eu faço casamento. Se você resolver casar com um descrente, eu vou fazer o seu casamento? Vou. Só que eu vou falar para você dos perigos de tudo isso. Você tem que estar ciente disso. Agora, o casamento misto é um pecado? A Bíblia não coloca como pecado. No Antigo Testamento havia uma exigência para a preservação da linhagem messiânica.
Ponto. O Messias já veio. Inclusive, se casamento misto fosse pecado, Paulo teria dito lá em 1 Coríntios 7 que o irmão que é casado com a mulher descrente que deveria separar dela. E a irmã que é casada com o marido descrente que devia abandonar ele. E é isso que Paulo fala? Não, muito pelo contrário. Paulo falou, não abandone. Agora, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Mas a parte crente tem que aguentar até o fim. Olha só que situação. Então, a ideia do casamento é justamente um voto diante de Deus, porque Deus não instituiu o casamento só para crente. Deus instituiu o casamento para a humanidade. Por isso, todo casamento é válido diante de Deus. Porque Deus instituiu o casamento para a humanidade. Quer ver um exemplo bíblico disso? Herodes divorciou e casou com Herodías. Lembra disso? Os caras são ímpios. Mas o profeta de Deus, João Batista, foi lá e falou, está errado. Perdeu a cabeça por causa disso. Mas você vê o profeta de Deus indo lá e apontando até dos ímpios que aquela prática estava errada. Por quê? Porque o casamento é para a humanidade. Você casou lá no terreiro, meu amigo. Diante de Deus, esse casamento é válido. E os princípios que ele exige diante da palavra dele deve ser aplicado também nesse casamento. Se não faz, está errado. Porque Deus instituiu o casamento para todo mundo. Então, aí você vem para os crentes, que deveria ser uma manifestação de temor a Deus e de fidelidade a Deus. Não é verdade? Aí você tem 50% dos casamentos terminam em divórcio. Pastor, isso é tomar o nome de Deus em vão? Mas você tem dúvida ainda? É. E você sabe o que é pior dessa história toda? Sabe? O pior não é o divórcio, não é ter que dividir os bens, né? Ficar com o cachorro que você nem gosta. Não, não. Isso ainda é a parte boa. A parte ruim é o que está aqui no verso 7 de Êxodo 20. A parte final do verso diz. O início começa: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha que situação. Deus não terá por inocente. Ele vai aplicar a justiça daqueles que mancharem o seu nome. Esse aqui é o problema. Quando você viola um juramento lícito. E o voto matrimonial é algo lícito? Sim, a palavra de Deus diz que é. Então, olha que situação, irmãos. E aí você fala assim, pastor, mas você não pode falar um negócio desse no século 21. Nós temos aí, não sei quantas famílias que estão nessa situação, que estão na igreja, pastor. Oi. O meu problema não é esse. O meu problema é falar o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está ensinando é isso. Pastor, e agora? Já divorciei, estou na 4ª mulher. Sossega o facho. E tenta glorificar a Deus agora. E ensina os seus filhos a não seguir o seu exemplo, o seu mau exemplo. E peça a Deus misericórdia, porque se ele diz que não terá por inocente quem usar o seu nome em vão, pode ser que ele desça o braço no você ainda. E só o fato de você ter 4 sogras já é uma prova desse castigo. Hã? Aí o espertinho falou, não, pastor, era 4 irmãs. É a mesma sogra. Aí você está enrolado, não. Aí pode deixar que o bicho vai pegar para o seu lado. Então, cuidado. Tudo bem até aqui, irmãos? Sim ou não? Então tá bom. Vamos ver aqui os meninos aqui do nosso...
O Lucas Martins chegou aí, a Valdívia, os nossos irmãos lá da Igreja Assembleia de Deus de Bueno de Andrade. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Quem? O amigo do Boni, que bom. E o Lucas pergunta, fundo eleitoral é legal, imoral ou só legal? É outra questão. A questão de, viu, Lucas, como não é uma questão de juramento, é uma questão de concordância política, eu poderia dizer que é legal, mas não tão moral. Mas é uma situação que não cabe aqui, né, justamente porque não é relacionado a um trato de combinar de juramento ou de voto entre pessoas. É uma perspectiva. Eu questiono até o coeficiente eleitoral, né? Eu acho que aquilo lá é uma pouca vergonha também, né? Eu acho que, mas é a regra do jogo, não se enquadra aqui. A gente pode até questionar, usar os meios legais para tentar trabalhar, mas não se trata necessariamente do terceiro mandamento, tá bom? Vamos caminhar aqui. O que mais que é proibido? A murmuração, as rixas, as consultas curiosas e a má aplicação dos decretos e providência de Deus. A ideia é simples. Deus é soberano? Sim. Então, quando você é murmurador, quando você reclama das coisas, você está dizendo que Deus é burro. Você está falando para Deus assim, o senhor não sabe de nada. Por que o senhor permitiu acontecer um negócio desse? Onde o senhor estava com a cabeça? Permitir acontecer um negócio desse? Então veja, essa murmuração, essa rixa, essa situação, essa reclamação por conta de uma situação, pode caracterizar a quebra do terceiro mandamento, porque você está, em última análise, falando que Deus, que é soberano, que aquilo que aconteceu não deveria acontecer e que ele não foi... não agiu da maneira correta e que, portanto, ele não é o Deus soberano que ele pensa ser. Então, a murmuração, em última análise, é você dizer para Deus que ele não sabe o que ele está fazendo. E você não sabe o que Deus de fato está fazendo. Deus às vezes está te treinando, Deus está te ensinando, Deus está te moldando, Deus às vezes está te castigando. Você não sabe. Mas Deus, na soberania dele, ele não erra. Mesmo em situações mais adversas, irmãos, mesmo em situações de extrema violência, Deus está no controle de tudo. E quando a Bíblia diz, em tudo dai graças, tudo é tudo. Agora, pode ser que existam situações que eu nunca vou tomar conhecimento, por que aconteceu? Só lá no céu. Mas a minha postura diante de Deus, para não tomar o nome dele em vão, é saber, Senhor, eu não entendi, mas eu ainda confio no Senhor. Senhor, eu não peguei, eu não sei por que aconteceu, ainda não caiu a minha ficha, mas eu confio que o Senhor é o soberano. Senhor, eu não sei porque eu perdi o meu ente querido. Eu não sei porque aconteceu esse acidente. Eu não sei qual que é o propósito do Senhor nessa calamidade, nesse flagelo que me atingiu. Mas eu continuo confiando no Senhor. Essa deveria ser a postura daquele que tem em Deus, o único Deus e, consequentemente, o soberano. Tudo bem? Sim ou não? Sentindo uma nuvem. Não? Tranquilo? Ah, tá bom. O que mais? Essa briga, essa discussão, essa reclamação, né? A má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela é tomar o nome de Deus em vão. É eu pegar um texto bíblico e manipular esse texto bíblico para o meu benefício. Isso só acontece em Nárnia, não é verdade? Isso não acontece aqui. Sim ou não?
É o que mais tem, irmãos. Principalmente dentro da igreja neopentecostal, que defende, por exemplo, a teologia da prosperidade. Ela manipula versos bíblicos para te conduzir a acreditar em algo que Deus nunca te prometeu. A Bíblia diz, tendo que comer e que vestir, estejais contentes. A teologia da prosperidade diz, fala, não, você é filho do rei, você tem que ter do melhor. Não aceite, renuncia, renega, rejeita. Qualquer distorção da palavra de Deus é tomar o nome de Deus em vão. Por quê? Porque você não está sendo fiel ao que a palavra de Deus está falando. Você está apresentando um outro Deus e não o Deus das Escrituras. Por isso é aquilo que a gente tem batido na tecla, né? Vamos pregar o Evangelho, mas é o Evangelho inteiro. A parte da bênção, mas a parte da disciplina também. A parte que Deus vem nos salvar, mas que Ele veio também como o derretedor, para purificar, como ouro, como prata. É um Deus amoroso que nos acolhe em sua graça, mas ao mesmo tempo, aquilo que nós escrevemos hoje, é um Deus que conhece as nossas obras e que exige de nós mudança, segundo o padrão dele. Então, é o evangelho inteiro. Não é um evangelho só que agrada as pessoas. Porque quando eu apresento um evangelho adulterado, ou fracionado, eu estou manchando o nome de Deus. Que é de modo simples, aquela ideia que a gente tem apontado aí, né? Quando a gente fala de apresentar aquilo que o homem quer ouvir. Esse Deus não é o Deus bíblico. Ou quando nós falamos, olha, os atributos de Deus são todos iguais. O nosso Deus, ele é um Deus em equilíbrio nos seus atributos. O amor de Deus é grande e largo, como nós ensinamos as crianças a cantar, mas a ira de Deus também é grande e larga. A justiça de Deus tem o mesmo tamanho. Deus não é capenga. Só que o que se enfatiza, por exemplo, na teologia liberal? Que Deus é só amor. E o amor, dentro da visão, né, ética, que a filosofia tem apresentada como situacionismo, que é o amor de todas as formas. Deus é amor, então ele não vai contra, por exemplo, uma prática de amor de um homem para um jumento. Se ele ama o jumento, quer casar com o jumento, formar família com o jumento, ele ama, você não entende um amor desse. E Deus é amor e ele vai casar com o jumento, ué. Beija o jumento na boca, vai para a rede social, faz campanha em prol, lista de presente, porque ele tem esse direito. E aí eles apresentam, não, Deus é amor, Deus aceita qualquer forma de amor. Esse não é o Deus das Escrituras. Pode ser um outro Deus aí criado pela mente humana, mas o Deus das Escrituras não é esse. É um Deus que estabelece um padrão, e um padrão que deve ser observado. Então, qualquer interpretação, má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela é tomar o nome de Deus em vão, porque você não está apresentando o Deus das Escrituras, você não está apresentando o Deus verdadeiro, você está apresentando uma caricatura de Deus. E Deus não terá por inocente aquele que assim o fizer.
Então, veja a responsabilidade, irmãos, de se pregar o evangelho. Porque você vai ter que pregar aquilo que o evangelho diz. E não aquilo que as pessoas querem ouvir. E essa é a grande diferença dos nossos dias. 99% das igrejas hoje pregam o que a turma quer ouvir. E por isso, não anuncia o verdadeiro Deus. Anuncia um Deus nariz de cera, né? Você inclina para onde você quer. Esse não é o Deus das Escrituras. E a igreja que faz isso está tomando o nome de Deus em vão, e Deus não terá por inocente aquele que assim o fizer. O que mais? Oi. Perdão. Pode tirar para mais que eu não vou entender. Tira mais para eu entender. No 7º mandamento? Nós estamos no 3º. Vamos chegar lá. Daqui a pouquinho nós chegamos lá. Tá? Mas isso já entra aqui também. Porque quando eu tenho uma prática religiosa contrária às Escrituras e que diz que é um caminho de Deus, é tomar o nome de Deus em vão. Porque eu estou apresentando para as pessoas um Deus que não é o Deus real. Paulinho. Isso aí nós estamos sujeitos. Você pode pegar um texto, fazer uma exegese lá que não é da melhor e ter um erro proposital, não proposital. Aí a questão é o seguinte, por isso que a Bíblia diz que devemos instruir uns aos outros. Você chega, vai apresentar um sermão que você errou na interpretação. Pode acontecer? Claro. Todos nós somos humanos, podemos errar. E aí então alguém fala, pastor, mas não seria assim, assim, assado? Ô, pastor, mas essa interpretação não tem um ponto assim, assim, assado? Se realmente você não tiver argumentação para confrontar e mostrar que aquela sua interpretação, e que de fato foi um erro de interpretação, a igreja tem que ser madura o suficiente para dizer, irmãos, uma errata aqui. Eu disse nesse texto assim, 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 fui admoestado por alguns irmãos, e aí nós nos aprofundamos um pouco mais, e na verdade eu não me atentei para esse detalhe, então a minha interpretação não foi correta nesse sentido. Pronto. A igreja deveria fazer. Por isso que é um lema da igreja reformada, né? A igreja reformada sempre reformando, é sempre voltando para as Escrituras, sempre voltando. Se porventura você chega num determinado momento que é difícil de interpretação e você tem uma linha naquele momento de interpretação que depois fica claro que não é a melhor interpretação, opa, gente, erramos. Vamos reformar aqui, ó. Aqui essa postura, o melhor entendimento é esse. E isso dentro da igreja presbiteriana você tem essa liberdade. Agora o problema é o cara que permanece no erro, né? Você prova para ele por A mais B que a interpretação dele está errada, ele fala, mas eu creio nisso. Aí já é burrice mesmo, né? Aí nesse caso, depois de admoestado, o cara permanecer nesse erro por convicção dele, aí deixa de ser não proposital, passa a ser proposital, e aí se torna a quebra do 3º mandamento. Né? O problema é que a grande maioria dos erros de interpretação são propositais. O cara quer defender a doutrina que ele quer, não aquilo que a Bíblia ensina. É a ideia que a gente fala na pregação, né? O cara falando, eu tenho uma ideia, eu só preciso achar um texto agora. E aí ele tenta manipular o texto para falar aquilo que ele acha que é o certo. Então, isso é quebra do 3º mandamento, porque está apresentando um Deus que não condiz com o Deus das Escrituras. Extremamente sério. Tudo bem? Vamos lá. As zombarias profanas
questões curiosas e sem proveitos, vãs contendas, ou a defesa de doutrinas falsas. Então, aqui entra uma série de situações. Teve alguns anos atrás, pela briga do Edir Macedo com o Miguel Ângelo. Briga deles lá. E o Miguel Ângelo estava defendendo a predestinação. Não a predestinação essencial bíblica, como nós temos. Aí ele, numa das comunidades dele lá, falou, não, Deus predestina. Aí o Edir, para combater, lançou uma cartilha e diz, a predestinação é do diabo. E aí eles ficaram aquelas briguinhas lá, ninguém deu muita trela para isso, porque você não vai, né, dar trela para aquilo que não tem importância. Mas você vê, é uma zombaria profana. O cara usar recursos de uma instituição para apresentar uma doutrina que é a Bíblia como sendo diabólica. Isso é quebra do terceiro mandamento. Ao invés de estudar, sentar e apresentar corretamente e ouvir, né? Igual o outro lá, eu em dois dedos aqui eu já quebro aqui a argumentação dos calvinistas. Aí o Toyoba lá pega o texto de Tito, né? Lê lá o versículo fora de contexto e vai na internet lá e abre lá a matraca dele lá e fala besteira. Aí depois vai um outro pastor, vamos estudar o texto. Aí estuda o texto, prova por A mais B, qual que é o que o texto está falando, a interpretação correta do texto. Aí vê se o cara dá a resposta. Nem dá, passou uma vergonha miserável, vai falar o quê? Só que vê se tem a humildade de chegar, irmãos, errei. Não tem. E gera uma discussão e uma defesa de doutrina falsa, que é quebra do terceiro mandamento, porque você está defendendo um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras. Lembra quando nós estudávamos sobre curso básico de teologia, uma das primeiras aulas? Nenhuma doutrina pode ferir os atributos de Deus. Lembra que era um dos critérios, que a gente pôs vários critérios lá, mas um dos critérios é, toda vez que eu for fazer a interpretação de um texto e vou chegar numa doutrina, num ensinamento, nenhum ensinamento pode ferir um atributo de Deus. Se eu pegar um texto e falar que Deus não é soberano, a minha interpretação está errada. Porque a interpretação não fere nenhum atributo de Deus. Ou a eternidade de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, não pode. Por isso que algumas questões, inclusive históricas, de interpretações, a gente reviu. Falou, irmãos, eu acho que essa visão sobre a humilhação de Cristo, em perder alguns atributos divinos, está errado, a gente precisa rever isso. Porque se Jesus perdeu qualquer atributo de Deus, ele deixa de ser Deus. E aí ele já não é mais o ser teantrópico que ele é, 100% Deus, 100% homem. Então, a gente até já estudamos isso, já revimos algumas doutrinas históricas, que dizia, por exemplo, que Jesus, durante a sua encarnação, ele deixou de ser onisciente. Isso é impossível. Porque se Jesus deixou de ser onisciente, ele deixou de ser Deus. Mas ele fala isso, só o Pai sabe. E aí a gente vai estudar, aí você vai para a cultura e você vai ver que essa expressão de Jesus está muito mais relacionada com uma expressão idiomática, apontando para ele como noivo e o Pai, né, Deus como o pai do noivo, e o pai do noivo é que determinava a hora que o noivo voltava para buscar a noiva, do que uma falta de onisciência de Jesus. Então, veja, você está revendo a doutrina, porque você identificou que aquela doutrina está trazendo um problema teológico. Jesus não pode ter perdido a onisciência nunca. Tudo bem? Mesmo porque ele e o Pai são um. Vamos
que você fala que ele perdeu a onisciência? Não tem como. Então, esse tipo de estudo você tem que fazer. E pode mudar. Não é porque nós estamos no século XXI que todos os teólogos que passaram anteriormente têm que acertar sempre. Não, pode ser que erraram. E pode ser que agora a gente chegue num conhecimento mais próximo daquilo que tem que ser. Então faz parte. Agora, defender uma doutrina falsa, sabendo que é falsa, aí é quebra do terceiro mandamento. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos caminhar aqui para a gente pelo menos fechar o 113. Que mais? O abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas. Depois, se você quiser dar uma olhadinha lá no catecismo, todos esses padrões estão relacionados a textos bíblicos, né, que apontam algumas práticas que se fazia. Então, o que acontece? Quando você utiliza de modo errado aquilo que Deus criou, seja lá abuso das criaturas, qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus, para encantamentos, concupiscências e práticas pecaminosas, você usa um negócio que deveria ser usado para a glória de Deus, e você usa para algo que não é para a glória de Deus, você está, em última análise, confrontando o Criador. E isso se caracteriza como quebra do terceiro mandamento, porque você está usando o nome de Deus em vão. Aqui entra um negócio sério. Dentro da biologia. Que é um assunto de conflito ético. Né? Alimentos transgênicos. Mas eu gosto de uva sem semente, pastor. Eu gosto de melancia sem semente. E eu gosto de nectarina, que é a mistura da ameixa com o pêssego. Porque o pêssego é peludo e a ameixa é azeda. Aí a biologia pegou o melhor dos dois. Tudo bem. Pastor, o senhor come nectarina? Come. O senhor come uvas sem semente? Como. Mas é um negócio para se discutir. Por quê? Porque se Deus quisesse criar a melancia sem semente, meu amigo, ele teria feito sem semente. Tem um porquê de ter a semente. E aí, quando eu manipulo a obra da criação, eu estou dizendo, o Criador não foi inteligente o suficiente para fazer um negócio do jeito que fica bom. Então, em última análise, acaba sendo um confronto ao Criador. E sem falar que pode gerar alguns problemas que a gente não faz nem ideia. Você tem ideia do que os transgênicos podem causar na gente? Alguém tem? Ninguém tem. Só que dentro da bandeira de aumento da produtividade e em gerar produtos que são mais fortes às pragas, a ciência tem entrado num negócio que, uma hora ou outra, deveria ser discutido no padrão de fidelidade a Deus. Agora, por que a ciência vai por esse caminho sem problema nenhum? Porque ela já matou Deus há muito tempo, né? E não... Já acontece, hein? Não da maneira que eu vou falar aqui, pelo menos conhecidamente. Mas vai chegar um momento que você vai fazer igual compra de carro online. Você vai chegar no laboratório e falar assim, eu quero ter um filho. E aí você vai escolher os acessórios. Igual você compra carro online. Qual que vai ser a cor dos olhos? Eu quero azul. Não, então.
Então, não é legal. Mas não vai demorar muito. Porque o homem acaba quebrando essa linha, que é tênue, de reconhecer a existência de um Criador. É como se nós disséssemos para Deus o seguinte: o senhor não sabe, a gente vai melhorar o negócio aqui, porque o senhor foi muito tosco. Então nós vamos dar uma garibada. E aí, meu amigo, isso pode se tornar um grande tiro no pé. Vamos falar já, só um instantinho que o Cleiton tinha levantado a mão aqui. Vamos lá, Cleiton. Tá, o Cleiton, para quem está escutando aí pela internet, e eu estou sem bateria aqui, então se você mandar alguma pergunta, eu estou sem, tá? Mas é qualquer coisa, Samuel me avisa. Mas a pergunta do Cleiton é o seguinte: e a medicina? Lembra que eu acabei de falar aqui, alguns segundos? Uma linha tênue. Nós temos a ordenança dada pelo próprio Deus de sujeitar e dominar todas as coisas. Ponto. Vamos pesquisar. Tem 300 milhões, bilhões de ervas que nós nem estudamos ainda. Tem erva que nós nem descobrimos que existe ainda. Ok? Então isso está dentro do campo do mandato cultural. Sujeitar e dominar todas as coisas. Ponto. Agora qual que é a linha tênue? Vou mudar o que o Criador fez. Aí isso é algo que pode ser discutível na perspectiva ética, bíblica. Tranquilo. Dominar. Quer ver um exemplo? Penicilina. Prolongou a vida, a expectativa de vida das pessoas? Sim ou não? Sim. Tratamento de água. Sim ou não? Saneamento básico. Prolongou a vida das pessoas? Sim ou não? Claro que prolongou. Antigamente, o povo com 40 anos morria de febre tifoide. Pegava, todo ano pegava febre tifoide. Morria. De tanto tomar cloroformo fecal. Aí você tem o saneamento básico, tem o penicilina. Então, veja, tudo isso você coloca no campo do sujeitar e dominar em todas as coisas. E tem um monte de coisa ainda para a gente sujeitar e dominar. Para prolongar a vida, mesmo porque a vida pertence ao Senhor, e mesmo com tudo isso que nós temos, tem gente que morre ainda jovem. E você fala, não tinha nada, morreu. Não morre. A vida ainda pertence ao Senhor. Não é porque nós temos medicina avançada que as pessoas vão deixar de morrer. Não, algumas vão prolongar, outras com todos os melhores tratamentos, medicamentos, morrem. Você pega pessoas aí que tem grana, os caras pagam tudo quanto é tipo de máquina, de profissional, e morre. Tá, pronto. Então, Deus. Agora, eu posso dominar e sujeitar todas as coisas para melhorar a vida? Não só posso, como devo. Essa é uma maneira de glorificar o nome do Senhor. Porque Deus mandou que eu fizesse isso. Agora, vamos pegar o exemplo que foi dado lá do Maico, né? Eu quero mudar minha cor. Meu amigo, Deus te criou assim, cara. Não vai comprar briga com o Criador naquilo que não precisa. Isso é a linha tênue. Eu já pulei para o lado de lá. Entendeu? Então, essa é a questão. Quando eu começo a mudar a essência da criação, eu estou confrontando o nome de Deus. Aí se caracteriza, dentro do estudo da moralidade do terceiro mandamento, uma profanação do terceiro mandamento. Porque eu estou dizendo para o Criador que ele não fez bem feito. Não é uma questão de eu conhecer, de eu dominar e de usar aquilo que o Criador fez para o meu benefício. Isso eu posso fazer. A medicina está aí para me ajudar nesse sentido. A biologia e tudo mais. Agora, quando eu chego e falo, não, o que Deus fez não é bom, eu vou mudar o que Deus fez, porque Deus foi burro aqui.
melancia sem semente é muito melhor. Aí eu já estou além da linha. Não sei se eu consegui ser claro aqui. Tudo bem? Aí, respondendo Paulinho, inseminação artificial. Sujeitar e dominar todas as coisas. Você não está criando mesmo porque nenhum médico vai chegar para você e vai dizer assim, ó, eu te dou garantia de 100%. Deus continua sendo aquele que abre e fecha a madre, mesmo na inseminação artificial. Você conhece algum médico que fala, não, ó, eu pego 10 óvulos, fecundo os 10 e dá 10 filhos. Tem algum médico que consegue prometer um negócio desse? Não consegue. Agora, é uma situação ética que a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas também, né, que entra outros aspectos de moralidade, que é a perspectiva da fecundação. Né? O casal crente vai lá e fecunda 10 óvulos. Na perspectiva da criação da alma. Esses 10 óvulos fecundados são o quê? É o quê? São 10 vidas. São 10 almas. Porque nós cremos que a alma ela é formada na concepção, no momento que há a união. Mesmo que é zigotinho lá, sei lá, eu que chamo lá, não tem problema. Nós não cremos, por exemplo, na criação da alma, né, do salão das almas. Engravidou. Então corre lá, pega uma alma e põe lá no feto. Não. É a perspectiva, a genética nos auxilia nesse sentido, que da mesma forma que nós passamos toda a informação genética, inclusive física, nós cremos que espiritualmente é a mesma coisa. Por isso que todo descendente de Adão já nasce corrupto, né, na sua essência, porque ele recebe essa informação no momento da concepção. Essa é a postura que nós cremos. Então, você fecundou lá 10 óvulos, fertilização in vitro. Meu amigo, são 10 vidas. Nenhum deu certo, nenhum nasceu, nenhum tal. Esse casal teve 10 filhos. Essas almas serão contadas, meu amigo. Você pode ter a grande surpresa de chegar no céu e ter 10 filhos lá. Ou não? E aí entra uma outra questão ética, né? Pastor, fecundou 10 ovos, mas eu só quero um. O que eu faço com os outros 9? E o primeiro já deu certo. Pronto, já estou com meu filho aí, com a minha filha e tal. E agora? Até financeiramente falando, eu só posso ter um. E agora? O que eu vou fazer? Porque eu gastei muito para fazer a fertilização, agora não tenho condição de criar. Então é só um mesmo. Pronto, e aí? O que faz com os outros 9? Mata. Mas já não são vida? Então aí é outra questão ética. Se você for entrar nessa, meu amigo, e tem 20 óvulos, então esteja preparado para tentar 20 gravidez e ter 20 filhos. Seria um padrão de equidade. Pastor, mas fez 20, não tentou, tal, tentei pôr, não deu. Tudo bem. Sem problema. Deus continua soberano, abrindo e fechando a madre. Ótimo. Agora, se foi 10, 20, esteja pronto para isso. Você não pode jogar na descarga e beleza. Veja só como que a gente acaba trazendo uma série de situações, uma série de questões éticas para nós mesmos. A gente que produz isso. Mas a gente tem que pensar e olhar de uma maneira bíblica, uma maneira cristã para essas situações. O fazer é proibido? Não, não é. Já que estamos tratando disso, questão do método anticoncepcional e vasectomia, ou laqueadura. É um problema ético, vai depender da linha que você for trabalhar.
numa perspectiva de absolutismo, não deveria. Numa perspectiva de responsabilidade social, e que Deus continua sendo soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Quantas mulheres fizeram laqueadura depois de 7 anos engravidou? Que desamarrou, sei lá o que aconteceu. Deus continua sendo soberano sobre qualquer circunstância. Essa é a grande verdade. Né? Mas são questões que a gente tem que ter um olhar ético e segundo o padrão bíblico, se queremos de fato glorificar o Criador. Vasectomia? Corria risco de vida. Tá. Pronto. Você tem aí uma série de situações. Não tem problema. Mas não deixa de você ter que ter um olhar ético e de usar de hierarquia. E aí, eu vou colocar a vida da minha esposa em risco ou eu vou preservá-la? Pronto. Aí, diante de Deus, vocês vão junto trabalhar nesse sentido. Tudo bem até aqui, irmãos? Sim ou não? Então vamos lá. A difamação, o escárnio, a vituperação, que é a atitude ou gesto que tem o poder de ofender a dignidade ou a honra de alguém, né, afronta, insulto, ou qualquer oposição à verdade, oposição à graça e oposição aos caminhos de Deus. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. É blasfemar contra o nome de Deus. Né? Então, qualquer confronto ao Deus verdadeiro, Deus não terá por inocente. Então, é algo perigoso, né? Que a gente tem que tomar cuidado. E ainda é proibido a defesa da religião por hipocrisia ou para fins sinistros. O que estava na mente dos teólogos aqui, né? Vamos pensar, cruzadas. Vamos matar os sarracenos porque é a vontade de Deus. Porque Jerusalém, veja só, um erro teológico de pensar que o reino de Deus é terreno e que Jesus vai reinar em Jerusalém. Uma visão de interpretação escatológica gera ações em nome da religião, em nome da defesa da fé, mas se Deus quer reinar em Jerusalém, meu amigo, se Jesus, porventura, de fato, quisesse pôr o seu trono em Jerusalém, é problema dele. Em nenhum lugar da Bíblia ele diz, vai e mata todo mundo que tomou conta de Jerusalém para que eu possa reinar lá. Tem algum mandamento nesse sentido? Não. Mesmo porque a pregação do Evangelho é alcançar as nações pela pregação da paz. Jesus reconciliou o Pai com o mundo. Então, toda essa defesa da religião para fins sinistros, né? Vamos matar em nome de Cristo, porque é a vontade de Deus para preservar. Cuidado. Guerras em nome da religião pode ser um grande problema, porque você está tomando o nome de Deus em vão. Você está usando o nome de Deus para aplicar a morte sobre inocentes. É usar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão. Né? Hoje, talvez, a gente não tenha muito disso, né? De pessoas usando o nome da religião para fazer alguma coisa sinistra nesse sentido. Hoje a gente vê isso muito mais dentro do islamismo. Vamos explodir a Torre Gêmeas para exaltar o nome de Alá. Mas os cristãos já fizeram isso em algum tempo da história, né? Pelo menos um grupo denominado cristão. E isso é tomar o nome de Deus em vão. Tudo bem? E vamos lá. O envergonhar-se da religião ou
o ser uma vergonha para ela, por meio de uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva ou por apostasia. O mau testemunho, irmãos, é tomar o nome de Deus em vão? Sim. Envergonhar a religião e o nome de Deus é a quebra do terceiro mandamento? Sim. Abandonar a fé, quebra do terceiro mandamento. Deus não terá por inocente, porque você está envergonhando, em última análise, o nome de Deus. Então a fidelidade até o fim é uma das posturas que vai ser exigida aí. E aí a gente fecha, então, o terceiro, a pergunta 113, e aí esse slide tem todos os versos bíblicos que comprovam cada uma dessas afirmações que nós fizemos. Lembrando que nós não temos tempo para trabalhar com verso a verso, mas eu incentivo você que tem o catecismo maior, porque em cada afirmação vai ter uma notinha de rodapé que geralmente aponta lá para um verso, ou então na sequência dos versos você vai encontrar facilmente qual o verso que está se referindo a cada uma dos princípios apresentados. Então, se você tiver essa disponibilidade, então será muito mais edificante, com certeza. A gente hoje vai ficando por aqui. A semana que vem, aí a gente vai tratar daquelas situações que eu apresentei no início, comprovando se aquilo de fato é ou não quebra do terceiro mandamento. Mas eu imagino que com as proibições já tenha ficado claro, irmãos, que o terceiro mandamento, a moralidade por trás do terceiro mandamento, é uma vida de testemunho que exalte e glorifique o nome do nosso Deus. Qualquer postura que manche o nome de Deus, ou que não apresente o Deus como de fato Ele é, através da sua palavra, através da sua postura e através do ensino que você traz das Escrituras, é quebra do terceiro mandamento. Tudo bem? Perguntas? Vamos lá, senhor Roberto. Uhum. Vamos lá. A pergunta do Roberto para os irmãos aí da internet, se tiver pergunta lá, depois você me dá um toque, viu, Samuca? É sobre a questão da vacinação, essa questão de que a vacina ela pode trazer problemas, né, para a própria imunidade, né? E, ao mesmo tempo, uma situação de pandemia relacionada ao testemunho que se espera em prol do amor ao todo, ao amor ao próximo, tal. Como que deve ser esse posicionamento da vacina? Essa questão é um tipo de tratativa, Roberto, que nunca nós vamos chegar num consenso. Se a gente for falar, por exemplo, de qualquer medicamento, ele vai trazer efeitos colaterais. Vou tentar sair do foco da vacina e vamos entrar numa situação do câncer. Você sabe o que é uma quimioterapia? E o que esse negócio faz? O que a quimioterapia faz, irmãos? Ela praticamente mata. Ela acaba com tudo. Só que acaba, inclusive, ou pelo menos a tendência, com as células cancerígenas. Agora, por conta disso, algum cristão chegaria e falar, eu tenho câncer, eu não vou fazer quimioterapia porque vai acabar com a minha resistência?
Você conhece algum cristão em sã consciência que faria isso? Não. Ele fala, doutor, faça o que tiver que fazer. Eu vou orar e Deus vai usar esse tratamento, seja lá o que for, e seja a vontade de Deus. Mas faça o que tiver que fazer para tentar me curar. Essa é a postura. Mesmo sabendo que a quimioterapia traz mais estrago em células boas do que benefício para as células boas. Ah, mas vai acabar também com as células más. Opa, então veja, eu vou colocar na balança o que é menos pior. Tem gente que tem alergia à penicilina. E o cara vai tomar esse negócio e vai fazer um mal danado para ele, pode até morrer. Tá? Na população de 7 bilhões de vivos, você tem lá um percentual, se você colocar para todo mundo, esse percentual vai dar zebra. Esse cara vai morrer por causa disso. Então, veja, é um tipo de discussão que a gente precisa sair do foco da vacina propriamente, para ver que existem outras situações em que a gente tolera, ninguém vai reclamar, porque um ente querido, o médico receitou quimioterapia para o ente querido. Eu não vou chegar lá no médico e falar assim, o senhor não é um responsável, porque a quimioterapia vai acabar com a resistência do meu parente. Tarará. Não, ninguém faz isso. Então, eu preciso sair desse foco para tentar ver o que realmente está em jogo. Todo medicamento tem os seus prejuízos? Tem. Agora, diante de uma situação pandêmica, ninguém hoje, em sã consciência, vai negar que houve uma melhora com a vacinação em massa. Você vai para Serrana, você vai para, acho que Toledo, né, outra cidade do Paraná, que vacinaram quase 100% da população, e você vê os dados de lá. Então, a discussão não vai ser um padrão de testemunho ou um padrão do que é certo e o que é errado. A discussão tem que ir um pouco além. E aí é para onde você estava conduzindo. O meu testemunho diante disso. Eu tenho o direito de escolher ou não tomar a vacina. Faz parte da minha liberdade de fé, de crença, em relação àquilo que eu vejo na ciência ou não, daquilo que eu estudei. Eu posso também, como paciente, chegar, eu não quero tomar quimioterapia. Ninguém vai me obrigar a um negócio desse. Tudo bem. Agora, quando eu levo para o âmbito do testemunho, aí eu tenho um negócio que acaba apimentando mais a situação. Porque diante do testemunho das pessoas, da maioria, e principalmente porque está todo mundo com medo desse negócio, você falar, não, eu não tomo, é uma decisão minha. As pessoas falam, mas nós precisamos atingir o chamado imunização de rebanho. Então, quanto mais pessoas tomar, aquelas que a gente sabe que já tem problemas com vacina, ou que tem alergia, ou que tem uma debilidade, que não vai poder tomar, vão estar sendo protegidas por conta de que você tem um maior. E aí, sim, poderia ser um ponto para ser levado em consideração. De eu tomar a decisão. Vou tomar por conta do todo, mesmo que eu acho que eu não precise. Vou tomar por conta do débil na fé, que acha que só a vacina é que vai funcionar. Vou tomar para evitar um tipo de escândalo para o pequenino. Né? Imagine, eu na minha posição de líder, não vou tomar vacina. Aí tem alguns irmãos que falam assim, então eu não vou marcar aconselhamento com o pastor. Então, eu não vou receber o pastor em casa. O pastor quer visitar, eu não vou receber, porque o pastor não tomou vacina. E essas pessoas fazendo isso, estariam erradas? Não, dentro da perspectiva delas, não.
Aí, para que eu não tenha esse tipo de dificuldade, esse tipo de constrangimento, mesmo ciente que a vacina pode trazer alguns malefícios, mas dentro do contexto, meu amigo, senhor, tomando vacina ou não tomando vacina, a minha vida está nas tuas mãos. Para evitar-se um problema, tomei. Agora eu confio na vacina? Nossa, agora eu estou legalzão, porque agora sim, gente, tomei 2 doses, agora eu estou... Não é a vacina que me dá essa segurança. Agora, eu preciso pesar. Agora, se eu estou na liderança, tem um peso maior. Se eu não estou, se eu não tenho essa obrigatoriedade, então eu posso ficar mais convicto na minha decisão e pronto, acabou. Mas não tem resposta fácil aqui. Agora, talvez a solução seja, como eu te falei, sair do contexto da vacina, porque o problema não é só a vacina. Qualquer remedinho que você for tomar pode dar um problema. Vamos lá, meu irmão. Altíssimo. Sim, sim, não, eu concordo perfeitamente. Acho que essa é uma. Por isso que eu te falei, não existe um ponto fácil nesse tipo de discussão. Você vai ter gente defendendo do outro lado, não, é que na verdade já foi estudado sobre o SARS lá em 2002, então já tem 20 anos estudando sobre isso. Você vai ter resposta e argumento dos dois lados. Por isso que eu falo, o foco não pode ser esse. Mas aí entra a escolha ética. Na minha perspectiva, estou falando da minha, qual que é a minha escolha ética? A minha proximidade com a ovelha que o Senhor me confiou. Tomar a vacina vai me abrir portas ou fechar portas? Não, então, mas dentro da questão da fé e dentro da questão de abertura, dentro do seu contexto micro, você vai ter que tomar uma decisão. Pode ser que, por exemplo, se eu cheguei aqui, eu estou com uma comunidade, pastor, ninguém quer tomar vacina. Ótimo, também não vou tomar, pronto. Porque a essência não é essa. Perfeito. Seria o melhor esquema. Com certeza, com certeza. Porque o próprio organismo já produziu. Pronto. Pode falar. Vamos lá que o nosso horário aqui já foi. Tá, não. Tá. Vamos lá, vamos por partes. Toda autoridade constituída é constituída por quem? Vamos olhar para a questão bíblica. Não, veja, não vale mais obedecer a Deus do que a homem. Onde Deus disse para você não tomar vacina? Deus te disse isso em algum lugar? Não. Outra coisa, todas as vezes que aparece na Bíblia, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, é dentro de um contexto de tribunal eclesiástico. Toda vez que se trata de tribunal civil, os cristãos vão morrer na arena, meu amigo. Os cristãos viram tocha. Os cristãos viram comida de leão. Agora, quando é tribunal eclesiástico, aí você tem a máxima, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi assim quando o Sinédrio proibiu os apóstolos de pregar, foi assim quando várias situações em Atos que o Sinédrio ou os fariseus ou tal proibiam. Então, essa máxima, mais importa obedecer a Deus do que os homens, ela está dentro de um contexto. Toda vez que você olha para a Bíblia de confronto do império para uma postura de submissão ao cristão, o cristão se submete. Quer ver exemplo?
José e Maria saíram da Galiléia e vieram fazer o recenseamento em Belém. Quem que determinou isso? O império. Entendeu? Veja, nós vamos usar mecanismos legais para provar que isso não é motivo, porque a própria Constituição, artigo 5º, me prevê a preservação da minha fé. O Estado não pode manter oposição ou criar obstáculos para o exercício da minha fé. Pronto. Então eu tenho já mecanismos legais dentro do contexto civil para lutar em favor das portas abertas da igreja. Ponto. Agora, a desobediência civil, pura e simplesmente por desobediência, eu não tenho um amparo bíblico para isso. Por quanto o imperador determinou que todo judeu e cristão saia de Roma. O que os cristãos e judeus fizeram? Saíram de Roma, esperaram o imperador morrer e fizeram o quê? Voltaram para Roma. Então, veja, toda vez que entra essa questão civil, a gente tem que ter esse equilíbrio. Irmãos, nós não fomos chamados para combater qualquer tipo de governo, seja ele qual for, de esquerda, de direita, seja lá o qual for. O nosso papel aqui é, como cidadãos do céu, glorificar o Senhor Jesus. E se a minha postura, ela acaba servindo de mau testemunho, mesmo que legal, eu preciso pensar isso corretamente. E às vezes, por amor ao débil na fé, que é o padrão que a Bíblia faz, eu vou abrir mão. Se o comer carne faz o meu irmão se escandalizar, eu paro de comer carne. Não é isso que vai me levar para o céu. Tudo bem, eu não como carne. No dia que esse meu irmão morrer, aí eu faço um churrasco. Pronto. Mas em amor ao débil na fé, esse é o padrão bíblico. Em amor ao débil na fé, eu abro mão até daquilo que é lícito, aquilo que é meu direito. Porque a fé cristã é uma fé de abnegação, é uma fé de testemunho. Então eu tenho todo o direito, ótimo. Mas se fere, se me impede, se me coloca um obstáculo para a fraternidade, eu abro mão disso. E isso é um padrão bíblico. Difícil? Difícil. Porque aí eu vou ter o meu conflito. Mas o que eu quero fazer, o que eu acho certo, e o outro é um débil mesmo na fé, eu tenho que obedecer. Por causa do débil na fé, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu acho certo. Meu amigo, se é algo que abre portas para que você, inclusive, trabalhe com a maturidade desse débil na fé, o padrão bíblico é esse, não foi eu que inventei.